Então, mas fazendo um apanhado agora, isso que o senhor está começando a narrar agora da eleição da Dilma, aconteceu com o Lula também. Então, atraso de pagamento, e o candidato sabia dos atrasos. Sabia dos atrasos, foram pressionados. Era o único momento onde eu é que pressionava, porque Mônica, na verdade, não tinha, digamos, a estatura desse contato para ela, com os interlocutores, era com os intermediários, querido, Palocci mas tanto os dois candidatos, tanto o Lula quanto a Dilma, sabiam que quando falavam em atraso em pagar isso, sabia não estavam claramente. falando de dinheiro do PT, não. Não, sabia claramente. Outra pessoa ia pagar isso. Não, era dinheiro que não era, que era de Caixa 2, que era dinheiro que não era do fundo regular partidário. Era o que estava prestando contas lá no TSE. Exatamente, não era. Ele sabia que e no sim. caso sabia, o Lula sabia que era do Odebrecht. Lula sabia quem seria o pagador. E a Dilma também sabia? Eu acho que sim. A partir de determinado momento, sim. A partir de determinado momento, sim. Num almoço que eu tive eu e ela no Palácio da Alvorada, que eu lhe falei, nós almoçávamos com certa regularidade, eu jantávamos, justamente eu e ela. Não para tratar exatamente só de problema financeiro, ao contrário, era mais assuntos relacionados à imagem é um trabalho que um consultor de imagem faz com o seu cliente. Ela já sabendo da nossa angústia em relação à dívida que permanecia da eleição da campanha de 2010 e preocupada, sinceramente preocupada com o andamento do trabalho e eu acho também com o equilíbrio financeiro e o bem-estar da minha empresa e minha também, ela me disse que não se preocupasse em relação ao que aconteceu em 2014, porque ela não ia deixar se repetir os mesmos erros. Que ela iria tirar a administração desses pagamentos, dessa forma de contato do Vacari, que, aliás, era uma pessoa, que eu não sei os motivos, mas a presidente Dilma não tinha uma relação amistosa, de confiança, não sei. Eu também não conhecia muito o Vacari, tinha pouquíssimo contato com o Vacari, e ter contato com o Vacari depois, já aqui em Curitiba, e queria colocar uma pessoa de sua extrema confiança, que depois se revelou que era o ministro Guido Mantega. E que, se tudo corresse como ela imaginava e queria ocorrer, eu iria ter pela primeira vez um pagamento antecipado, que antes de acabar a campanha, eu já teria recebido o pagamento. Obviamente que era o pagamento não oficial. Uma conversa com o presidente. O senhor estava com a Mônica em Nova York, de férias, e aí, o que aconteceu? Edinho, pelo que eu me lembro, Mônica conta melhor, o Edinho Silva ou Gilles, achou Edinho, ligou, olha, presidente, foi Gilles, a presidência precisa falar... Gilles Azevedo, que era quem? O Gilles era assessor do pessoal da presidenta e depois ficou como secretário da presidência. Geral da presidência. Sim, aí o Gilles... Ele disse, olha, precisa você vir aqui, não sei a forma que ele falou, que era por telefone, mas era claramente, ficou claro para a Mônica e para mim, depois do relato de Mônica, que o telefonema foi para ela, que era isso, que ela teria que vir aqui para conversar. Me parecia, a impressão que a gente tinha é que tinha alguma grande novidade. Urgência e uma grande novidade, tipo, chegaram aí. Tá, isso é início de novembro. Início de novembro. Mônica tem condição, porque tinha passagem aérea dela. Vamos seguir aqui. Seguinte. Aí o senhor estava eu fiquei em Nova York. A data, o senhor tinha previsão de ficar quantos dias em Nova York? Não, é uma semana. Eu sempre ia muito, viajava muito. O senhor tinha chegado há quanto tempo em Nova York? Até 3 ou 4 dias, porque eu já estava na pré-campanha, salvo engano, eu já estava na pré-campanha. Novembro Não, mas isso ela já estava eleita o segundo mandato. Tá. Eu estava na campanha já da República Dominicana. Então, como é muito próximo de Nova York, e a campanha do exterior, diferente do Brasil, ela é muito longa e também não existe programa eleitoral, são comerciais, eu ia muito a Nova York e voltava para lá. Então, tá lazer. O senhor não tinha previsão, aí recebeu, o senhor tinha previsão de ficar mais tempo em Nova York, o senhor e a Mônica recebe um telefonema do Gilles Azevedo, onde? No celular dela? No celular dela, e ele chamando. Agora, outra coisa bem importante é que nesse primeiro momento que a presidenta fala, que é o início, acho que é outubro, final de outubro, ou início desse mesmo novembro, porque eu vinha no Brasil também, com certa regularidade.
Eu estava na Dominicana e eu vim aqui para conversar com ela sobre outros assuntos. Era aqui ainda? Era aqui, como tem outra empresa, eu tenho também no exterior. Então, ela, inclusive, a presidente me sugeriu, disse, olha, já que você está fazendo campanha lá, fique o mais tempo possível lá. Foi a primeira vez, inclusive, que ela pediu para que eu me afastasse um pouco do Brasil, até porque ela é uma pessoa extremamente... Isso foi naquela conversa que ela falou que o Marcelo estava mandando recado. Exatamente. Só por via das dúvidas, fica um pouco lá você e Mônica, fiquem por lá. Fiquem por lá, qualquer coisa, a gente conversa, eu lhe ajudo. Mas pela primeira vez me surpreendeu... O que esse fique por lá? Não, fique lá no sentido de que se houvesse qualquer medida cautelar, vamos falar o termo, contra a gente, seria um peso político, um escândalo político sobre ela. Eu acho que é sobre. E também, porque, queira ou não, e isso é doloroso dizer, que eu sinto, né? Eu tenho uma relação afetiva com ela. Nós criamos uma relação. Isso que eu tenho que fazer agora, por 3 ou 4 motivos. Um deles é por razão de legítima defesa, pessoal de minha família. O outro também é porque eu fui envolvido numa trama tão obscura sem ter conhecimento pleno do que era. E terceiro, não, basta esses 2 assuntos, porque senão fica querendo fazer trindade em tudo por força de retórica. Mas fiz essa volta toda. Sim, havia também uma preocupação dela. Ficar lá, ficar mais tempo. Que aí seria. Quando chama, então, ela chama Mônica. Quando o Gilles chama a Mônica, a gente disse, olha, a coisa deve estar apertando. Eu digo, vá e veja o que vai. Ela vai e volta. No outro dia, uma viagem assim de bate e volta. Ela comprou a passagem no mesmo dia. Comprou a passagem no mesmo dia e viaja, é recebida. Tudo isso. Uma passagem eu não quero. São Paulo, Rio. Eu não sei se teve. Ela conta que tem um bilhete. Se foi Nova York, Miami, Brasília, não sei. Ou se foi São Paulo. Pode ser que tenha sido ainda. No mesmo dia, ela comprou a passagem foi no dia seguinte. Imediatamente, porque pelo peso da informação era uma coisa extremamente urgente e relevante. Tanto que eu imaginava que já fosse uma coisa mais séria, mais concreta, que depois viria a ocorrer meses depois. E ela vem e volta, o que ela diz exatamente isso, olha, eu imagino hoje, que foi depois da... Sou a Mônica, porque a partir de muitas coisas ela já começava a tratar diretamente com a Mônica. Não, prosseguir aí depois que a Mônica veio e voltou no dia seguinte. Voltou no dia seguinte, o que ela falou exatamente, olha, foi o mesmo tipo de perguntas, não houve nada de mais concreto, nem disse, olha, vocês estão... E acertou, acho que aí é que quando acerta uma forma para evitar viagens, uma forma de se relacionar por e-mails. Se comunicar. E alertar quando os Gilles iriam alertar se havia de fato alguma coisa mais próxima de alguma medida cautelar. E como é que foi esse e-mail? Foi criado ali na hora? Foi. Mônica vai relatar aos senhores que eles criaram esse e-mail, ou depois um e depois mais outro, para já existia um e-mail criado, de Google, naquele sistema, que Mônica explica detalhadamente que é a máquina que está. E o e-mail, a função era se comunicar... comunicar sobre o andamento se tivesse alguma medida cautelar. E como é que o senhor sabe como é que era essa comunicação? Porque não eram e-mails... Não, era com coisas metafóricas, do tipo... não me lembro exatamente, mas eu recordo ter lido então, os anexos. Foi criado um e-mail, foi usado esse e-mail para Foi, eu acho que 2 vezes pelo menos. E a última vez na proximidade da nossa prisão. E a primeira? Vamos falar da primeira. A primeira vez eu não sei, sinceramente, eu não me recordo. Mônica pode... Mas tirando a metáfora, o que significava? Qual era a mensagem? Estou inseguro de memória de dizer se houve uma primeira mensagem ou se já foi a outra. A outra não me recordo plenamente, que era dizendo, avise, aquele nosso amigo, como se fosse uma questão de saúde grave. Aquele nosso amigo termina qualquer coisa assim. E o pior é que eu soube que a mulher dele também está muito doente. Era exatamente isso, a mensagem mais ou menos. Esse texto estava, o que significava é que já havia, eu deduzi que já havia uma ordem, já havia alguma medida cautelar, que eu não sabia a dimensão, tomada não só contra mim, como com relação a Mônica. Foi quando ficou certo que Mônica também era alvo. Quando ele disse que esse e-mail disse que o pior é que a mulher dele também está terminal, ou também está muito doente, era óbvio que eram os dois que estavam.
Isso foi questão de 48 horas até a prisão, até sair o decreto de prisão. O senhor estava lá ainda? Eu estava na República Dominicana. Não, isso foi na República Dominicana. E quando se confirmou, nós viemos imediatamente no outro dia. Que nunca veio uma alerta, seja de quem for, ninguém do governo, dizendo, olha, saiu o decreto. Nós soubemos pela notícia. E eu soube na madrugada da que estava acontecendo a operação lá em casa. Porque eu vi pelas câmeras.